Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso
jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a porra, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aqui talvez o adversário colocou no seu coração que você não vai conseguir. Mas maior é aquele que peleja por nós do que aquele que peleja pelo mundo. Dá o seu coração nessa noite. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel na nossa vida, aleluia. Disser pra mim Que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostados. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a porra, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração. De pé comigo, por favor. Eu quero convidar aqui à frente a nosso irmão Tiago, a nossa irmã Isabela e também o Ministério de Louvor. Quero que o Ministério de Louvor já se posicione aqui, por gentileza. E a família, né, do nosso irmão Tiago, da Isabela, pode subir aqui, tá bom? Nossa irmã Elza, vou dar um trabalhinho para a senhora, só 3 degraus, irmã Elza, por favor. Grande a família, hein? Pode subir aqui, pode subir. E só tem isso aqui porque está faltando metade do filho do Tiago, tá? Por gentileza, abra a sua palavra aí, a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Lucas capítulo 2, verso 21. Eu quero ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, verso 21. Eu quero que você medite nessa palavra juntamente com o nosso irmão Tiago, a nossa irmã Isabela. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 2, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos-se para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou um par ou 2 pombinhos. Presta esse pedestal aí, por gentileza, Marcos, faz um favor. Queridos, nessa noite nós temos aqui como testemunha, não apenas a família do Tiago, mas também vocês, de que eles estão apresentando a mais nova membro dessa igreja, né? Liz Manuela Elisário de Moura, né? A igreja do Afrazinho está ficando mais rosa.
Liz Manuela Elisiário de Moura. Elisiário de Moura. Que Deus possa abençoar o Tiago, a nossa irmã Isabela, que eles possam guiar os passos dessa menina nos caminhos do Senhor, porque não é apenas dizer vai pelo caminho, é você estar no caminho e ela então vai testemunhar com os seus olhos, com o seu ouvido, e ela vai ver como o pai e a mãe estão caminhando e vai proceder da mesma maneira. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. E o meu vai ser o próximo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Ore com fé, ore com determinação. Que Deus vai abençoar. Essa menina não veio ao mundo à toa, como também você não veio. E eu tenho certeza que o Senhor vai usá-la para a glória do seu santo e poderoso nome. Pai, nesta noite nós estamos com a Liz, ó Deus, em nossos braços, pedindo, ó Deus, a tua proteção, a tua paz. O que o Tiago e a Isabela enfrentou para ter essa criança não foi fácil. E nós sabemos, ó Deus, que todos aqueles que há uma grande promessa em sua vida, grandes são as dificuldades, ó Deus. Ó Senhor, eu quero pedir tanto, ó Deus, ao Senhor que abençoe essa criança, que dirija os passos dessa criança, que essa criança, Senhor, possa crescer em graça, em sabedoria. Não deixe ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que ela esteja no centro da tua vontade, que ela seja, Senhor, a menina dos seus olhos, e que o Senhor possa fazer com que ela cresça em graça, sabedoria e estatura. Guarde o seu corpinho, Senhor, a sua mente, todos os seus órgãos, e que hoje, ó Deus, a Liz, ela possa estar no centro da tua vontade. Ela não está sendo, ó Deus, apresentada para deuses estranhos, ela está sendo colocada no altar. E que o Senhor a abençoe e aguarde, em nome de Jesus. A igreja diz: louve ao Senhor, ministério de louvor. E agradecer-te por tua maravilhosa vida, oramos em teu infinito amor, pois santo és o Deus. Aleluia, vamos adorar de pé. Fica de pé comigo. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Jesus vai falar aqui hoje, hein? Aleluia, Senhor. Fica de pé, fica de pé. Nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar a irmã Silvia, pode subir aqui, Silvia, senta aqui conosco. Vamos louvar o Senhor de pé. Cumprimentamos a igreja Pai do Senhor, amém? Cumprimentamos a igreja Pai do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Eu gostaria apenas de fazer uma breve leitura. Livro de Salmos, capítulo 63, versículo 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A bondade do Senhor, ela é melhor do que tudo. Você pode ser rico, mas sem a bondade do Senhor não é nada. Você pode ter tudo desta terra, mas sem a bondade do Senhor sobre a tua vida, sem a presença dele sobre a tua vida, não é nada. E eu gostaria de falar uma coisa bem rápida. Vaso, o Senhor aqui, o Senhor mesmo, numa quinta-feira, o Senhor estava aqui, o Senhor pregou inclusive, e o Senhor foi e falou comigo, diretamente comigo: você terá um giro de 360 graus na sua vida. Você falou isso comigo. E eu tomei posse. Aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim: nossa, será que vai acontecer alguma coisa na minha vida profissional?
Será que vai acontecer isso na minha vida assim, assim, assim? Mas aí que tá, Deus, ele nos surpreende. Deus, ele faz muito melhor. Deus, ele tocou na minha vida espiritual. Hoje eu me sinto muito mais avivado. Isso não há preço, não há nada nessa terra que pague isso. É uma paz extraordinária. São problemas que acontecem, que vêm e que vão. Mas eu sei que o Todo-Poderoso está comigo. Não há paz, não há nada superior à presença, à bondade, à benignidade do Senhor. Não há nada maior do que isso. E vamos louvá-lo, vamos exaltar enquanto nós vivermos, enquanto eu viver. Eu louvarei, exaltarei o nome dele. Glória a Deus. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo. Santo Jesus. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo,
glória ao Senhor por essa verdade que pregamos aqui. Aleluia. Que a igreja do Senhor possa cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem certeza disso? Você tem certeza que você irá fazer parte deste povo que vai adorar eternamente, exaltando, dando glórias ao nome santo do Senhor Jesus? Se você tem certeza disso, cante conosco nessa noite. Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Emmanuel,
noite, que nós possamos atrair, que nós possamos sentir um pouquinho do que é o céu, que nós possamos nessa noite, vem Espírito Santo, sopra o teu vento sobre nós, enche a nossa vida de ti, Senhor. Aquele que sentir por uma única vez o que é a presença maravilhosa do Espírito Santo, ele nunca mais vai querer sair dessa presença maravilhosa. Por isso, clame, igreja, clame,
Quero cumprimentar os irmãos cantar o Senhor. Nessa noite quero externar a Deus, em primeiro lugar, a minha alegria de estar aqui, podendo ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus neste lugar. Estar aqui, irmãos, com esse microfone na mão é prova da graça e da misericórdia de Deus. Confesso para os irmãos que na minha infância, até mesmo na minha adolescência, um dos meus melhores sonhos eu estaria aqui hoje. Mas eu louvo a Deus, que é o Deus que também chama os improváveis. Ele me enxergou além das falhadas, e aqui eu estou para poder falar um pouco daquilo que Ele tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem as nossas vidas no livro do Gênesis, no capítulo 32. Os irmãos podem permanecer sentados como vocês estão. Gênesis, no capítulo 32, e no versículo 22. Gênesis 32, 22. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres e suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jabim. E tomou-se pelos passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou e lutou com ele um varão até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha foi? Graças a Deus. Coloca a sua Bíblia no colo, aberta, e ora comigo nessa noite. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Deus, eu sei que o meu vocábulo é fraco, a minha sabedoria é pequena, mas a tua palavra diz que em ti, Deus, estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E eu me coloco diante do Senhor nesta noite, Deus. Eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, o vaso é pequeno, ele é de barro, mas ele é teu, Deus. E eu me coloco diante do Senhor nesta noite, dá-me da tua graça, Pai, para ministrar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a tua igreja nesta noite, para a honra, louvor e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro que nós lemos, que é o livro de Gênesis, ele já faz jus ao seu nome. É o livro que traz as nossas origens, a criação e o princípio, como tudo começou. E nós sabemos que Deus, Ele ao criar o universo, Ele estabeleceu as leis fixas para o funcionamento do universo, para que todo o universo vivesse em harmonia. Para que isso acontecesse, foi criadas leis físicas, químicas, matemáticas, biológicas, para reger o universo. E nós sabemos que se qualquer uma dessas leis forem quebradas, o universo não funciona mais. Prova disso são os desastres que nós estamos vendo hoje. Isso é fruto da desobediência que nós fizemos. Mas além das leis físicas, como Deus criou o universo, Deus também criou leis morais. Para quê, Senhor? Para que regesse o relacionamento de nós uns com os outros e com o nosso Deus. Nós sabemos, irmãos, que Satanás, antes que esse mundo que nós vivemos fosse criado, nós sabemos que houve uma rebelião no céu. Não sei se você sabe disso. Houve uma rebelião no céu. Lúcifer, um dos seres mais ilustres que morava no céu,
lá que isso começou. Então esse intuito que às vezes nós temos de submissão nasceu no coração de Lúcifer. E se nós não tomarmos cuidado, tomará também conta do nosso coração. E ele foi tão astuto, ele teve tanta audácia, e ele era tão dissimulado que a Bíblia diz que ele, com seu poder de convencimento, com a sua astúcia, ele não fez aquilo sozinho. A Bíblia diz que ele conquista 1/3 do céu. E Deus, na sua onisciência, expulsa tanto ele como os que aderiram ao conselho dele. Então, rebeliar e andar com quem faz rebelião dá ruim do mesmo jeito, irmãos. Precisa ter esse cuidado. E a Bíblia diz que ele, quando Deus cria a raça humana, quando Deus cria o homem, quando Deus cria tudo que nós vemos aqui, a Bíblia diz que ele vem para cá. E ele tenta fazer no coração do homem a mesma coisa que ele fez no coração daqueles anjos. E a Bíblia diz que ele desce e um dia ele se aposta da cobra, da serpente, e ele tem um diálogo com Eva. E o diálogo que ele tem com Eva é bem parecido com o diálogo que ele tem com os anjos lá no céu. Ele começa a botar em xeque, ele começa a botar em dúvida tanto a justiça de Deus quanto o amor de Deus por aquele casal. E aquele casal que foi criado por Deus tinha um bom relacionamento com o Senhor. Agora vocês imaginam sentir a presença de Deus, igual nós já sentimos aqui, é maravilhoso. Às vezes a gente não se contenta, uns gritam, uns levantam a mão, outros batem palma, outros ficam em pé, isso é bom demais. Agora vocês imaginam que aquele casal, eles tinham a oportunidade de estar com Deus pessoalmente, todas as tardes. A Bíblia diz que toda a criação do dia Deus descia para se relacionar com o homem, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de encontros. Só que a Bíblia diz que agora aquele casal peca, dá ouvido à serpente, não respeita as ordens do Senhor, e agora a Bíblia diz que eles se escondem. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que Deus sabia que o homem havia pecado, e ele vem para o encontro do mesmo jeito. Como de costume, ele veio naquela tarde. Só que quando ele chega no jardim, Adão não está no lugar de costume, Eva também não está. E o Deus que vem para o encontro é um Deus que só não vem, mas que procura o homem. O texto, se você ler, você vai ver nos primeiros capítulos de Gênesis que Deus ele procura, ele chama, porque ele tem necessidade, ele tem desejo de se relacionar com o ser que ele queria. Só que o homem se esconde porque pecou. A Bíblia diz que Deus chama eles, trata com eles, porque todo pecado tem consequências. Deus está disponível a nos perdoar. Ele volta para o encontro, ele nos aceita de volta. A parábola que nós lemos aqui do filho pródigo, na leitura introdutória, ela descreve muito bem isso, que Deus é o Deus dos recomeços, mas também tem consequências para as nossas atitudes. Não sei como você tem levado a sua vida até hoje, mas é importante que você pense nisso a partir de agora. E a Bíblia diz que eles são expulsos do jardim. Não podem mais viver a vida que viviam antes. Agora eles estão afastados de Deus, perdidos, sem comunhão mais com Deus. Porque a Bíblia diz que não é Deus que se afasta do homem, mas o pecado, a partir daquele momento, fez divisão entre Deus e o homem. Deus não tem problema nenhum, irmãos, de se relacionar com o pecador. Mas a Bíblia diz que Deus abomina o pecado. E a partir daquele momento, então o relacionamento de Deus com o homem, ele é danificado. Ele sofre algumas coisas. E Deus, na sua infinita misericórdia, traça um plano para trazer esse homem de volta. Um plano de salvação, um plano de redenção. E é exatamente sobre isso que eu quero descorrer com os irmãos nessa noite, dessa graça maravilhosa, desse Deus que não desiste de nós quando nós pecamos. Ele não nos abandona.
Ele sempre está nos chamando de volta. Aí você pode me dizer, Silvia, e o texto que você leu? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração esses dias. Porque quem era, irmãos? Quem era Jacó? A Bíblia diz que Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac. Jacó, irmãos, é um dos nomes, para não dizer o nome mais citado na Bíblia. Nenhum outro nome é tão citado na Bíblia como o nome de Jacó. Ele era detentor da promessa. Era alguém que tinha a promessa de Deus na sua vida. Foi criado num ambiente sagrado, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo Deus dos seus pais. Conhecendo o Deus dos seus pais. Mas quando a gente analisa o texto com carinho, a gente vê que até então, até o momento que nós vemos aqui, Jacó ainda não tinha experimentado de um relacionamento com Deus. Nós podemos ver que inúmeras vezes, quando ele tem oportunidade, ele diz o Deus do meu Pai. E às vezes nós estamos na casa de Deus há tantos anos, irmãos, conhecendo o Deus do pastor Renan, conhecendo o Deus do pastor José Eduardo, vivendo um saudosismo do Deus do pastor que estava aqui há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Mas o convite de Deus para nós nessa noite é para conhecê-lo de verdade. E a Bíblia diz que aquele homem agora no contexto que nós vemos, ele está fugindo de seu irmão. Ele precisa fugir da casa dos seus pais. Os irmãos conhecem bem a história, né? Que ele engana o pai, ele trai o irmão, e ele precisa sair às pressas da casa do seu pai, para não ser morto pelo seu irmão. E eu me confesso para os irmãos que eu me debrucei, sabe? Sobre esse texto há alguns dias, eu aprendi tanta coisa interessante. Eu até disse para o Domingos essa semana, como a gente é raso. Quanta coisa tem para nós aprendermos. Eu não sei, meus irmãos, quando eu li o texto, todas as vezes que eu li esse texto, eu imaginava o Jacó, um adolescente, um menino ainda imaturo, né? Ouvindo o conselho da mãe, traindo o pai, enganando o pai, traindo o irmão. Mas quando nós vamos ver a história, nós vamos ver que esse homem tinha 77 anos quando ele fez isso. Já era uma pessoa madura, que sabia o que estava fazendo. E a Bíblia diz que ele engana o pai, trai o irmão, e ele sai para poder viver a sua vida. E é interessante, irmãos, que quando ele sai da casa do seu pai para poder viver a sua vida, ele vai para a casa do seu tio, e lá as coisas acontecem normalmente, irmãos. A vida segue para Jacó. Jacó segue a sua vida. Lá ele se casa, ele tem filhos, ele constrói fazenda, ele é próspero e ele segue a sua vida. E no texto que nós vemos o Jacó aqui, e mais uma vez ele está fugindo. Agora o desentendimento não é com seu pai, não é com seu irmão. Agora o desentendimento que ele tem é com seu sogro. E mais uma vez nós estamos vendo aqui Jacó fugindo de novo. Talvez esse tenha sido o lema da sua vida. Fugindo das circunstâncias, fugindo da situação. Mas o texto que nós vemos nessa noite vai nos mostrar a poderosa mão de Deus, a graça de Deus, o amor incondicional de Deus trabalhando na vida daquele homem. E eu tenho uma notícia boa para te dizer: que aquele mesmo Deus que trabalhou na vida daquele homem, ele está aqui nessa noite. E o desejo dele é trabalhar na sua vida também. E tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com os irmãos a respeito disso, a respeito dessa graça, dessa escolha, desse amor irresistível de Deus na vida de Jacó. Em primeiro lugar, não foi Jacó que escolheu se encontrar com Deus. Não foi. Aí você
pode me perguntar como se viu, não. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que ele se viu em apuros, com medo do seu irmão, e sem saber o que fazer. A Bíblia diz que aí ele se lembra de Deus. E ele está agora no val, ele passa toda a sua família, ele fica sozinho, e agora a Bíblia diz que aparece um anjo, um ser que nós acreditamos que seja o próprio Deus. Anjo não é. Eu quero retirar anjo, porque anjo não tem poder de fazer o que aquele varão fez ali. E agora aquele ser aparece para ele, aquele varão aparece para ele e começam a lutar com ele. Então, irmãos, nós entendemos nesse texto que não foi Jacó que procurou o Senhor, era o Senhor que estava disposto a se encontrar com ele. A intenção de salvar Jacó, de fazer uma obra na vida de Jacó, sempre foi Deus, sempre foi de Deus. A própria Bíblia diz, irmãos, não foi nós que escolhemos a Deus, não. Foi Ele que escolheu a nós. A escolha foi dele. Outra coisa, Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Talvez você tenha levado uma vida e diz assim: eu até vou na igreja, eu até simpatizo pelos cristãos, eu até gosto de estar com os cristãos, mas levando a vida que eu levo é impossível. Mas essa palavra que nós vemos nessa noite, ela vai nos mostrar que apesar da vida que Jacó levava, ele foi amado pelo Senhor. Observe, irmãos, pense junto comigo, o que é que Jacó fez para ser amado por Deus? Enganando. A Bíblia diz que ele passou a vida inteira enganando e sendo enganado. Então nós aprendemos com o texto que a intenção e o amor de Deus é acima, apesar de quem nós somos, o Senhor nos amou. E nós vemos o amor de Deus pela vida daquele homem. Se nós formos ver o versículo 24 do texto que nós lemos, nós vamos ver que a iniciativa de salvar Jacó foi de Deus. Observe o texto que nós lemos. Porém, ficou só e lutou com ele o anjo. Quem luta com Jacó é o anjo. É Deus que decide lutar com Jacó. E aquela luta, irmãos, não era uma luta comum. Era Deus tentando vencer Jacó. Mas vencer Jacó como fisicamente, não. Vencer quem realmente ele era. Porque observe como quando a gente vai descorrer o texto, que eles começam a lutar, e o texto diz que eles lutam a noite toda. Jacó resiste. Jacó vai tentando com a sua força, vai tentando do jeito que ele sabe, do jeito que ele fez a vida toda, porque a vida toda ele deu um jeito para a situação que ele vivia, que ele viveu. Lembra lá da casa do sogro dele? Se era para as ovelhas nascer do jeito, ele dava um jeitinho. Se era para nascer do outro, ele também tinha um jeitinho para resolver a questão. Só que agora, irmãos, Deus ele quer vencer Jacó. Ele quer que Jacó se renda a ele. E a Bíblia diz que esse anjo luta com ele a noite inteira. Jacó passou 20 anos, irmãos. 20 anos experimentando do poder de Deus, conhecendo as promessas de Deus, vivendo das promessas de Deus, usufruindo da prosperidade de Deus, mas resistindo à mudança que Deus queria fazer na vida dele. Como o Senhor falou no meu coração, irmão, durante os dias que eu estive estudando esse texto, porque às vezes nós até conhecemos o Deus que os irmãos falam, usufruímos das bênçãos que Ele tem. Você pode me dizer, Silvia, mas quando eu era pequena, eu recebi uma promessa de que Deus ia fazer. Tenho prosperado, a minha vida tem andado bem. A vida de Jacó também era assim. Mas a bênção que ele precisava naquela noite era a salvação da
sua alma. Isso é o que Deus queria fazer na vida de Jacó naquela noite. Jacó queria que Deus o conhecesse de verdade. E a gente entende lendo o texto, irmãos, que quando não tem mais jeito, quando a alma está saindo, que aquele anjo, que aquele ser diz que solta, porque a alma já está fugindo, e ele diz: não, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. O que eu vejo aqui, irmãos, é um homem desesperado por Deus. É um homem, irmãos, que chega uma fase da vida dele, que ele olha para dentro dele, olha para tudo que ele tem, olha para as conquistas que ele tem, olha para as mulheres que ele tem, para tudo que ele conquistou, e ele não se orgulha de nada. O que ele precisa, ele olha para dentro de si e ele reconhece que o que ele precisa aqui, ele está desesperadamente precisando de Deus. Talvez seja exatamente assim que você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha uma vida profissional bem sucedida, bem casado, tem bons filhos. Mas o Senhor nessa noite, Ele faz para você a mesma pergunta que Ele fez para Jacó. Porque quando ele anseia, irmãos, desesperadamente pela bênção de Deus, e a bênção que Jacó, irmãos, está precisando aqui, não é aquela bênção que a gente vem buscar no culto de campanha, não é uma porta aberta, porque ele já era rico. Ele não estava buscando um casamento, porque ele já tinha. Ele não estava pedindo filhos, porque no momento ele já tinha 11. Porque o Benjamim ainda não tinha nascido. O que Jacó está precisando aqui é de algo espiritual. Sabe aquele vazio que você tem? Sabe aquela coisa que, apesar de todas as coisas que você é bem sucedido na vida, você tem? É daquilo que Jacó estava falando naquela madrugada. Mas quando ele clama desesperadamente, o texto diz que Deus encarnado naquele varão faz para ele uma pergunta, que talvez soa para nós até uma pergunta que não tem muito sentido. Deus pergunta para ele assim: como é o seu nome? Talvez se você ler esse texto assim de forma aleatória, você vai dizer que coisa, qual é o seu nome? Só que há 20 anos atrás, ele entra dentro do quarto do pai, e ele vai conversar com o pai para receber uma bênção do pai que não era dele, era do seu irmão. E o pai dele pergunta assim: quem é que está aqui? Quando o pai pergunta, ele diz: quem está aqui é Esaú. E o pai fala: é Esaú mesmo, mas a voz é do Jacó. Chega mais perto. E o pai passa as mãos dele, só que a Bíblia diz que nesse momento, Isaac, que é o seu pai, a visão dele já está turva. Ele já fisicamente, ele já não enxerga mais direito. E ele passa as mãos e mesmo em dúvida, ele pergunta de novo. Dá para o Jacó de novo a oportunidade de não mentir. É você mesmo. Ele disse: sou eu sim. Esaú. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. Porque nós podemos até parecer cristãos, andar como cristãos, vestir roupa de cristãos. Talvez você pode enganar o pastor Renan. Talvez você pode enganar o pastor da sua igreja, porque a visão dele é limitada. A menos que Deus o revele, ele só consegue ter a visão daquilo que os olhos físicos dele vê. Só que agora, Jacó está se encontrando com alguém que o olhar dele é como
carteirinha de membro, até credencial de obreiro. Pode ter o nome na lista dos dizimistas da igreja. Mas o que Deus está perguntando a você nessa noite é: qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Como é que tem sido a sua vida até hoje? É isso que Deus está perguntando, irmãos. Há uma necessidade urgente nos nossos dias, irmãos, do Senhor mudar o caráter das nossas vidas. Não basta, irmão, ser neto de crente, filho de crente, vir para a igreja, fazer parte do corpo de membros da igreja. Não basta. Isso não é o suficiente. E a Bíblia diz que quando ele ouve aquela pergunta, aí sim, aí ele olha para dentro dele e ele diz: eu sou Jacó. Aquilo não era, irmãos, aquilo não era apenas uma resposta, era uma confissão, era Jacó reconhecendo quem ele era. E nessa noite há um convite de Deus para as nossas vidas. Há uma pergunta de Deus para nós nessa noite, porque nós somos especialistas, irmãos. O pastor pregou isso com muita autoridade aqui há umas 2 terças-feiras atrás. Nós somos especialistas em saber quem as pessoas são, mas temos uma enorme dificuldade de saber quem somos. Irmãos, os irmãos sabem, eu trabalho na área da psicologia. Sabe qual é a pergunta mais difícil de uma pessoa responder? É quem você é. A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta, porque às vezes nós estamos enganando a nós mesmos aqui, achando que nós somos cristãos e nós não somos, achando que nós estamos agradando a Deus e nós não estamos. E a Bíblia diz que ele reconhece. Ele reconhece que ele enganou a vida toda, que não bastou ter trapaceado, não bastou ter prosperado. O que Jacó queria aqui, irmãos, era uma mudança de vida, de verdade, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. Mas era uma mudança, irmãos, que ia começar de dentro para fora. E a Bíblia diz que quando ele reconhece quem ele é, quando ele reconhece o pecado dele, quando ele entende quem ele realmente é, qual é a vida que ele vinha levando, aí Deus diz: agora sim, Jacó, agora sim. Agora você já imaginar? Se ele tinha 77 anos quando ele saiu da casa do pai, corrido, e aqui já tinha 20 anos que ele tinha saído da casa do pai, 97 anos, 97 anos fugindo daquilo que Deus tinha para ele, 97 anos enganando as pessoas, enganando a si mesmo. Não sei quantos anos tem que você serve a Deus, mas dá uma olhada para dentro de você hoje. Isso, irmãos, essa palavra, talvez você pode dizer: Silvia decidiu hoje, né, tocar o terror para os irmãos. Os irmãos não têm ideia como é que essa palavra tocou o terror para mim durante a semana. Domingo, sabe, ele viu, o negócio ficou feio, irmãos, no meu lado. Porque antes de chegar aqui e fazer um convite para os irmãos, eu fiz esse convite para mim. Olha para dentro de você, filho. Como é a vida que você tem vivido? Aí quando eu reconheço quem eu sou, aí a graça de Deus, irmãos, essa graça incondicional, desse Deus que ama, desse
chama e traz de volta, ela entra em ação. Porque naquele momento Deus disse: agora você não vai mais se chamar Jacó. Chega dessa vida. Glória! Chega desse título. Chega. Talvez você passou a vida toda vivendo um título debaixo de uma maldição que você recebeu quando você era pequeno. Quantos de nós, irmãos? Você não vale nada. Você não vai dar nada. E de forma inconsciente, mesmo estando aqui dentro com essa vida que nós levamos a vida toda, fingindo que vai vir alguma coisa. Mas Deus, nessa noite, Ele quer mudar o seu nome. E mudando o seu nome, Ele mudará toda a sua história. É o convite de Deus para nós nessa noite. Mudança de vida. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, como prova daquilo que Deus fez com ele, a Bíblia diz que Deus toca na coxa dele. E nós aqui temos um mistério tão interessante, porque agora o Jacó que andava inclinado, direitinho, empinadinho, agora anda manco, puxando da perna. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquele homem naquela madrugada, no romper daquele dia, ele foi marcado por Deus. Por onde Jacó passava, andando puxando da terra, as pessoas olhavam e diziam: ele está andando diferente. O olhar dele não é mais altivo, ele não anda mais inclinado, agora ele anda mancando, ele trazia no corpo dele a marca da mudança de Deus na vida dele. É isso que Deus quer fazer. Deus quer que o seu companheiro de trabalho olhe para você e diga: ué, o que aconteceu com ele, pastor? O vocábulo dele mudou. O comportamento não é mais o mesmo. Pode ser que daqui uma semana, se você tomar a mesma decisão, porque o mesmo Deus do Pai já pode estar aqui, e se você decidir tomar essa decisão, pode ser que daqui uma semana alguém diga para você: o que aconteceu com tu? Pode ser que seu marido diga assim: mulher, o que aconteceu na sua vida? O Deus que transforma está aqui nessa noite, irmãos. Você levou a vida até hoje, mas você não precisa sair daquela porta do jeito que você entrou. Você hoje tem a oportunidade, mas eu já sou crente, não tem problema, irmãos. Jacó era neto de crente, filho de crente, mas ainda não era crente de verdade. Observe que depois desse texto, você vai observar que agora ele não ora mais dizendo: Deus meu Pai. Sabe lá, quando ele foi enganar o pai? E o pai disse assim: mas garoto, mas você já voltou para casa? Ele disse: foi o Deus do Senhor. Você lê lá para o filho José. Ele disse: não, foi o Deus do Senhor que trouxe a casa, que mandou a casa, que eu não encontro. Só que agora, irmãos, já não conhece mais o Deus do seu pai. Não é só o Deus do seu pai. Não é só o Deus do seu avô. Não. Agora Jacó tem um encontro com Deus. E agora é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas também o Deus de Jacó. E se você quiser, ele pode sair, você pode sair daqui nessa noite também que ele seja o seu Deus. Talvez até hoje você viveu pela fé da sua avó, da sua mãe, da sua tia, do pastor, do diácono. Talvez seja por isso que você vive de campanha em campanha. Talvez seja por isso que você precisa tanto que as pessoas orem, sabe, por você. Mas essa noite você tem a oportunidade de sair daqui não.
ser o peniel da sua vida. Por que ele chamou aquele lugar de peniel? Porque eu tenho visto, olha o que ele diz: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Deus, irmãos, Ele tem desejo que a nossa alma seja salva. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ir até as últimas consequências para não perder você. Acredite. Se você está botando medo de mim, não. Observe que Deus, um dia, Paulo estava pregando na cidade de Filipos, e ele estava numa reunião de oração simples, comum, várias mulheres ali reunidas, e Lídia, uma reunião simples, irmãos, ela ouve a palavra e ela se decide, ela crê. Só que esse mesmo Deus, na mesma cidade de Filipos, a Bíblia diz que tinha um carcereiro que trabalhava no cárcere, um homem rude, um homem cruel, estava acostumado a provocar sofrimento nas pessoas. A Bíblia diz que aquele mesmo Deus, que de forma passiva trabalhou na vida de Lídia, ele causa um terremoto, irmãos, para salvar o carcereiro. Treme tudo, faz o homem sentir vontade de cometer suicídio para poder salvar a alma dele. Talvez Deus esteja falando com você até agora, como disse para Lídia. Mas se você não se converter, acredite que Ele é capaz de causar um terremoto para poder não perder a sua alma. Porque o interesse de Deus, irmãos, não é fazer a gente prosperar aqui, não. Não. Mas Ele faz. Mas não é o maior interesse dele. O maior interesse de Deus não é que sejamos bem-sucedidos aqui. Não, apesar dele fazer a gente ser. O maior interesse de Deus é salvar a nossa alma. Então acredite que Deus fará o que for preciso para trazer você de volta. O grupo de louvor pode me ajudar? Eles vão cantar louvor. E se você sentir no coração que hoje esse lugar vai ser o peniel da sua vida, você pode vir para frente. Ah, se eu sou crente, não tem problema não. Talvez você é crente igual Jacó foi. 97 anos, irmãos. 97 anos e ainda não havia se convertido. Não precisa ficar com vergonha não, pode vir. E se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, essa noite é a oportunidade da sua vida. Glória! Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Onde vão os meninos que eles vão cantar? Graças a Deus. Cante junto com eles. Fica de pé, nós vamos ficar de pé. E se você sentir desejo, pode vir. Pode vir, Deus vai te chamar para aqui para transformar a sua vida. Para mudar a sua história. Olhe dessa forma nessa noite.
Talvez seu coração é duro demais. Você ouviu porque eu ouvi. Você levado aqui como pastor da igreja, eu ouvi Deus falar comigo. Eu não acredito que Ele também não tenha falado com você. Eu acredito que Ele falou com você. Hoje é sua oportunidade de você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Hoje, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó está aqui também quer ser o seu Deus. Ele quer que você seja o filho dele. Pode entrar, a casa é tua. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o meu lar. Yeshua, aqui na frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Olha para Deus, Jesus, aplaude Ele. Canta mais forte. Pode entrar, a casa é sua.
irmã Marlene só estava aceitando Jesus, mas o Gustavo também. Pode aplaudir, aplaude, porque é festa no céu. Não foi um pecador que aceitou Jesus, foi dois. Aleluia. Pode entrar, a casa é tua, vai. Solta a voz para Jesus. Pode entrar, a casa é tua. Esse é o teu lar. E daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Canta aí, vai, pode entrar. Pode entrar. A casa é tua. Esse é o meu lar. E esse é o lar. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pastor José Eduardo, essa honra será do Senhor. Por gentileza, vem cá orar pela nossa irmã Marlene e pelo Gustavo, por favor. Levante as mãos, igreja. Nós vamos orar pelos dois. E depois você vai apertar a Marlene, vai apertar o Gustavo e vai dizer: bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, porque agora você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Glória a Deus. Mais feliz estou eu por ver o meu neto e a irmã Marlene. Nós temos orado por vocês constantemente. Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai que está no céu. Eu oro neste momento, Pai, abençoando este jovem, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Marlene, em nome de Jesus. Receba eles aqui na tua casa, papai, perdoando os seus pecados, renovando os seus nomes no livro da vida, fazendo, Pai, com que eles sejam libertos e transformados pelo poder da tua palavra que foi pregada nesta noite. Unge as mãos do teu filho, nosso pastor Orlando, que está sobre os ombros, sobre a cabeça. Ó Senhor, faça um milagre, faça um grande milagre na vida, pois assim nós oramos em o nome de Jesus. Pode entrar. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e é tua. Aqui na frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, e é tua. Aqui na frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pai nosso amado e Salvador Jesus Cristo, é-me dado, ó Deus, uma oportunidade oportuna de orarmos nesta noite agradecidos por este maravilhoso evento realizado nesse último dia de agosto.
Queremos que a mão do Senhor seja estendida sobre essa obra de uma maneira maravilhosa, abençoando toda a diretoria desta igreja, todos os departamentos, Pai, colocando a tua mão poderosa sobre cada um. Assim nós oramos e segue cada um agora em paz para a tua casa. Os que cantaram, os que pregaram, os que oraram, os que contribuíram para a tua obra, leva-nos em paz, livra de acidentes, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a perfeita e doce comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Pai, Pai, irmãos. Glória! Mais um culto, meus irmãos, abençoadíssimo. Venha conhecer a Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Olha! Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Lugar de gente feliz. Vem. Glória!